Pessoal, voltei. Antes de nós resolvermos exercícios, aqui também tem 4 pontos importantes com relação à participação, tá? Então também é uma síntese do que nós estudamos. Ela é requisito fundamental para uma nova educação. Então aqui também está presente a questão do valor. Tá? Não é simplesmente para gerar eficiência, um determinado número, para agradar um determinado grupo ou uma questão burocrática. Está relacionada a isso, a uma nova educação, a uma nova escola, tá? Pressupõe e aponta para a construção coletiva da escola, o poder difuso, tá? Então você de repente pode se deparar com isso também. Então no processo de planejamento participativo, o poder é difuso e não concentrado. Difuso é todos têm o poder de discutir e decidir. Pressupõe e aponta para a construção coletiva da escola e da própria sociedade. A escola é uma instituição muito importante porque a gente aprende dentro dela. Então as pessoas aprendem a participar, a tomar decisões, a participar de forma crítica e ativa, e isso tende a acontecer também dentro da sociedade. Essas mesmas pessoas vão também participar de forma ativa e crítica em outras instâncias e ambientes na sociedade. Poder exercido de forma coletiva, poder difuso, né? Então não está concentrado. E quando a gente fala de planejamento participativo, nós estamos falando necessariamente do poder de participar e não simplesmente da permissão, né? Não é uma permissão, você pode participar, não. Você tem o poder de participar enquanto direito mesmo. E conduz a praxis. O que é praxis? É a prática dotada de teoria, de reflexão, de base filosófica. Então, conduz a praxis enquanto ação de forma refletida e pensada. Não é ativismo. Praxis é diferente de ativismo. Ativismo é vamos fazer. Vamos fazer, mas não existe uma base teórica, não existe um estudo, não existe nada muito sólido. Então, não existe também sustentabilidade. Muitos projetos que começam de práticas ativistas, de muita boa vontade, muita boa intenção, mas sem metodologia e sem base teórico-filosófica, não vão para frente. Praxis é diferente por quê? Porque para existir praxis tem que existir isso aqui, reflexão. Então eu tenho que ter essa associação entre teoria e prática, tá bom? Então, mais um ponto importante aí para você complementar no seu material. E agora vamos resolver exercícios. Vejamos. Primeiro, gente, acerca do planejamento participativo, julgue os itens. O planejamento participativo compreende o diagnóstico da realidade dos alunos. Agora, é o seguinte, com os exercícios nós vamos complementando e vamos percebendo como isso tudo aparece nas questões, às vezes com as mesmas palavras, às vezes em outras palavras. Então, o planejamento participativo, o planejamento para acontecer, ele precisa de diagnóstico, né? Então, se nós estamos falando de planejamento participativo ali dos professores, por exemplo, sobre tratando da prática de ensino, é importante fazer o diagnóstico da realidade dos alunos em conjunto. Então, está certo. A convivência harmoniosa entre os membros de uma comunidade escolar constitui um princípio do planejamento participativo. Lembra que nós falamos que o planejamento ele é sistematizado, dentro dele existem conflitos. Então, não é para que o planejamento participativo aconteça, não há necessidade de, por exemplo, todo mundo um gosta do outro, todo mundo se dá muito bem, e aí nós podemos então realizar. As pessoas não se dão muito bem, aqui não pode ter planejamento participativo, porque as pessoas não se dão bem, então por isso não existe planejamento participativo. Não é a partir desse pré-requisito que a gente pensa em participação. A participação é direito, ela está totalmente ligada ao princípio da gestão democrática, né? Então está atrelada a tudo que nós vimos. E dentro do processo de planejamento participativo é natural também que ocorram conflitos, contradições, etc. Então essa convivência harmoniosa entre os membros de uma comunidade não é um princípio do planejamento participativo. Se houver, é bom, é interessante. Mas dentro do planejamento, existindo liderança, existindo ética, eu posso, de repente, não gostar do outro, não ter uma relação harmoniosa, mas existe ética. Existe liderança, existe a busca pelo bem comum, existe uma sistematicidade.
Isso é realmente importante. Então, aqui está errado. O planejamento participativo contribui para que os envolvidos se sintam corresponsáveis pelo que acontece na escola, certo? E ao se sentirem corresponsáveis, se sentirem dentro da mudança, as resistências diminuem. A avaliação de um planejamento participativo envolve o acompanhamento de seu desenvolvimento e a mediação de situações de conflito, visando-se aos objetivos estruturados. Tá certo, né? Então a gente está avaliando planejamento participativo, os conflitos estão sendo devidamente mediados por uma liderança e o foco é sempre nos objetivos. É como se fosse assim, gente, olha, lembra do bem comum? O bem comum, ele é estruturado por objetivos estruturados. Onde nós queremos chegar? Então não vamos perder o foco. Apesar de contradições, desejos diversos, nós temos objetivos estruturados, então nós temos que pensar sempre nessa finalidade que foi definida pelo grupo. Ao criar espaços para discussão de conflitos e dificuldades, o planejamento participativo impacta negativamente a gestão escolar porque levanta problemas para os gestores educacionais, sobrecarregando-os. Esse é um discurso que muitos gestores carregam na prática, né? Mas teoricamente e também não é o que nós devemos levar como correto, tá? Então está errado. 2. Marcelo Soares Pereira da Silva, no seu texto Planejamento, Concepções, aponta que o planejamento participativo não possui um caráter meramente técnico e instrumental. Parte de uma leitura de mundo crítica e aponta para a construção coletiva da escola e da própria sociedade. O planejamento participativo traz, segundo o autor, duas dimensões fundamentais: o trabalho coletivo e o compromisso com objetivos e metas. Isso aqui, gente, quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. O planejamento participativo na educação traz consigo duas dimensões fundamentais, ó. O trabalho coletivo e o compromisso com a transformação social, visão emancipadora, libertadora, transformadora. Então vamos já responder aqui. Trabalho coletivo e o compromisso com a transformação social está na letra C. 3. Sobre o planejamento participativo, assinale a afirmativa correta. É uma ferramenta que auxilia na gestão democrática, sobretudo ao organizar a participação para intervir na realidade. Perfeito, é isso mesmo. Então tem um papel importante ao reforçar a rotina. Aqui ele seria um mero instrumento burocrático. Exige para que ocorra de maneira plena que as pessoas estejam presentes concordando ou discordando do que é proposto. Então, uma postura passiva das pessoas, né? É um modo de participação espontaneísta? Não é espontaneísta, já falei, né? Deve ser de forma sistemática, deve ter um método, uma organização. Pode explicar de maneira direta o desempenho dos alunos em exames padronizados, porque as escolas que adotam planejamento participativo necessariamente têm bons resultados. Nossa, forma totalmente instrumental, né? Não. Então é a A. 4. Em relação ao planejamento participativo, a assinale é incorreta. Leve em consideração que toda a comunidade escolar poderá participar de sua construção. Maravilha, tá certo, não é? Certíssimo. Os conflitos gerados pela participação dos integrantes não devem ser levados em consideração para não atrapalhar o planejamento. Os conflitos, gente, são muito importantes, porque são pontos de vista, são desejos, são intenções, são subjetividades que mostram a diversidade, a heterogeneidade do público, daqueles que estão participando, dos seus pontos de vista, enfim. Então, eles nunca devem ser deixados de lado. Nós devemos trabalhar com os conflitos, deve haver negociação, deve haver mediação dos conflitos e busca pelos objetivos estruturados, pelo bem comum. Então, a B está incorreta. Tá? Então, você tem aí a A, C, a D e a E como corretas para complementar no seu material. 5, gente. O planejamento participativo parte da ideia de que o cidadão pode e deve contribuir para o processo de planejamento governamental. Por quê? O conhecimento que possui sobre a realidade e os problemas locais contribui para a busca das soluções mais adequadas. Envolve as pessoas da comunidade no planejamento e cria nelas um compromisso de participação responsável na fase de implementação do plano. Olha que interessante, está certo.
Aquilo que nós falamos, por que não é suficiente o especialista oferecer um plano de trabalho para a comunidade ou, no caso da escola, para a instituição? Porque ele não tem conhecimentos mais específicos daquela realidade. Então, eu vou repetir conhecimento que possui sobre a realidade, né? Então, o cidadão comum, as pessoas que estão ali dentro da instituição, elas possuem conhecimento sobre a realidade, sobre os problemas locais, o que contribui para a busca de soluções mais adequadas, soluções mais efetivas. Envolve as pessoas da comunidade no planejamento e cria nelas um compromisso de participação. A pessoa que se vê dentro do processo, ela se vê valorizada, o interesse, a motivação dela para assumir responsabilidades é maior. Ela se vê responsável, inclusive na fase de implementação do plano, e não só de geração de ideias. Então, perfeita, resume muito bem tudo que nós temos visto e é uma questão, uma alternativa legal também para você colocar aí no seu material, nas suas anotações. 6. Funil. Há alguns pontos característicos de um planejamento participativo. Um deles é agir a partir das determinações de uma minoria? Nada a ver. Manter esquemas hierárquicos bem definidos? Não, não, não. Limitar a participação dos processos específicos? Não. Tornar pedagógicas e transformadoras as ações do plano? Com certeza, né? Subalternizar os resultados sociais e políticos? Não, é a D. Vejam que, assim, existem questões um pouquinho mais difíceis, questões um pouquinho mais fáceis, mas o tema não é difícil, tá bom? O tema não é um tema difícil. Então, assim, eu acho que com o tanto de informações que nós levantamos, você tem grandes chances de se dar bem com questões sobre planejamento participativo. 7. O planejamento participativo parte de uma leitura do nosso mundo, na qual é fundamental a ideia de que nossa realidade é injusta e de que essa injustiça se deve à falta de participação em todos os níveis e aspectos da atividade humana. O planejamento participativo é só um instrumento burocrático, gente? Não, como nós falamos, é um valor. Dessa forma, o planejamento participativo, enquanto um instrumento e metodologia, abre espaços, exceto para a questão política, com certeza, não é? Então, abre espaço para a questão política. Para a construção de uma escola autocrática, não, porque a escola autocrática é aquela que reproduz essas injustiças. Quando eu não permito que as pessoas participem de um processo, de uma instituição da qual elas fazem parte de alguma forma, isso é autocracia, centralização de poder, e é justamente desse tipo de relação que surgem as injustiças. Então, a B está incorreta. Então, a discussão sobre as diferenças regionais está correta, os processos decisórios estratégicos, correto também, quando eles são construídos conjuntamente, né? 8. Segundo Gandin, o planejamento participativo como instrumento e metodologia, isto é, como processo técnico, abre espaços para a dimensão política. As questões da qualidade, da missão e, obviamente, da participação são especialmente valorizadas. Mais do que isso, assumem um caráter de proposta de futuro para a instituição que se planeja, onde deve estar contido o ideal do campo de ação da instituição. Ainda, segundo o autor, o planejamento participativo parte do pressuposto do entendimento sobre o nosso mundo, em que é fundamental a ideia de que a nossa realidade é. Então, a nossa realidade é o quê, gente? A nossa realidade é perfeita, não é? Não, a nossa realidade é determinada pelo sistema econômico e que não há espaço para transformações profundas e democráticas. Ela é sim influenciada pelo sistema econômico, mas as transformações profundas e democráticas, elas podem acontecer. Isso depende do quê? De luta, de resistência. Ela é injusta, nossa realidade é injusta, e que essa injustiça se deve à falta de participação em todos os níveis e aspectos da atividade humana. Vejam como essa questão é importante, pessoal. O planejamento participativo é uma forma de nós lidarmos contra a injustiça, de nós plantarmos uma sementinha da luta pela democracia e pelo fim da desigualdade social. Quando nós trabalhamos de forma participativa, quando nós valorizamos o planejamento participativo e todos assumem responsabilidades e valorizam aquele momento, estão dando um exemplo de como combater injustiças e desigualdade social. E aí vem, é participativa na medida do possível social e político, né? Ou seja, uma participação relativa, não.
tirar isso aqui. Altamente competitiva, nada a ver, né? Construída sob alicerces político-partidários e segue as determinações abusivas das instituições fazendo. Então, assim, a gente tem aqui tá certo, né? Altamente competitiva. Só que aqui o problema é em que os cidadãos de maior dificuldade e empenho serão recompensados pelos seus méritos. Na verdade, não, né? Então, beleza, é a B mesmo. O planejamento participativo configura-se como uma importante ferramenta para auxiliar a escola no seu processo de organização. Para tanto, contempla alguns procedimentos com vistas a garantir sua efetividade. São eles: a realização de um diagnóstico sobre a situação de aprendizagem dos alunos. É isso aí, né? Então, o aluno é o centro, é o foco. A gente faz um diagnóstico sobre a situação de aprendizagem dos alunos para poder discutir as prioridades. Levantamento dos alunos com dificuldades para separar turmas, para segregar, não. Fazer análise do que foi planejado e não foi executado, identificando os professores e aplicando sanções necessárias, nada a ver. Organização da lista de alunos com baixo desempenho, todas medidas punitivas e classificatórias, né? Então, medidas seletivas, punitivas, classificatórias, elas são muito conservadoras, então não condiz com o que nós queremos, com a forma como nós queremos que a instituição se organize e trabalhe. Elaboração de metas para o projeto político-pedagógico somente com a participação da gestão da escola? Não, com a participação de todos. Então, a A é a que está correta aqui. 10. Todo início de ano, a direção de determinada escola pública elabora um novo planejamento da unidade. Entretanto, os problemas se agravam na escola e a direção foi alvo de críticas por adotar métodos centralizados de trabalho. Os professores sugeriram a elaboração de um planejamento participativo. Para viabilizá-lo, o diretor precisa. Então vamos lá, planejamento participativo. Não é o caminho mais fácil, obviamente, né? Organizar um grupo de trabalho com os docentes mais qualificados, aqui ó, medida classificatória, né? Contratar consultores especializados. Só um detalhe, gente. O especialista pode participar, por exemplo, de discussões, de execução de planejamento, de processos de planejamento dentro da instituição, auxiliando os profissionais da escola? Com certeza. O supervisor, as pessoas especialistas de outras áreas que podem participar como parceiros, especialistas do âmbito das secretarias de educação, até mesmo do Ministério da Educação. A presença do especialista é muito bem-vinda, mas como um auxiliar, como alguém que está ali apoiando, e não como aquele que vai exercer todo o poder de decidir e vai ser o dono da verdade. Adotar procedimentos que possibilitem controle eficaz das ações. Então, isso aqui torna a questão incorreta. Convocar os funcionários para que tragam sua contribuição nas reuniões. Não também. Envolver toda a comunidade na tomada de decisões e na construção de propostas. Está correto. Ok? Beleza, Tereza? Finalizamos. Então, falamos aí de planejamento participativo. Primeiro nós falamos de planejamento, níveis de planejamento, agora de planejamento participativo. E vamos que vamos. Um abraço. Valeu. Até a próxima.